Eu não vou aqui falar sobre a bandeira, como eu disse, não vou discorrer sobre isso, nem vou discorrer sobre o que vocês estão fazendo, porque estou me sentindo, inclusive, né, a Patrícia respondeu muito bem isso, nós somos situação, né? Mas, de qualquer forma, ainda assim, mesmo nessa situação, nós fundamos o PUCA, nós fizemos a comissão de acompanhamento do cronograma das obras, nós conversamos com os engenheiros responsáveis, com os peões da obra, fizemos uma relação para poder estar fiscalizando as obras do Bandejão. Isso foi aprovado, inclusive, na Assembleia dos Estudantes do DCE, que nós propusemos a comissão de fiscalização do cronograma. A Lara lembra disso quando eu fiz, que ela, inclusive, que anotou na ata, que eu tinha proposto isso, e eu estou fazendo isso lá. Desde o dia que eu anotei, eu estou acompanhando as obras do Bandejão. Agora, eu queria responder da Janice e da Karine, que são do Serviço Social. E é muito bom saber que as duas estão aqui, são do meu curso. E é muito bom saber que outras pessoas engajadas na política da universidade, que essa universidade também se preocupam com a ONU, se preocupam com o movimento estudantil. A pergunta delas foram algumas acusações, como nomes que não pediram para colocar. Digo uma coisa, ninguém, antes de ser publicado no blog, o pessoal, a Tatiana, por exemplo, passou na minha sala quando eu não estava, na minha sala, onde que a maioria dos nomes que estão na chapa, e disse o seguinte: alguém aí foi enganado pelo Johnny? Alguém aí sabe que tem mais do que uma chapa no processo? Eu não passei, por exemplo, na sala de biblioteconomia, onde o Du fez uma fila de 45 pessoas na porta da sala, você assina aí aqui, meu amigo, assina aqui, e meu amigo, assina aqui. O nome disso é coação. Coação de estudante. Exatamente o que os você estudantes fez. que tiraram o nome tinham colocado, porque eu estudo numa sala de aula. Todos os dias, estou faltando hoje uma prova do professor Jefferson, mas todos os dias eu falava qual eram as minhas propostas, quais seriam as minhas propostas para poder ser da Unirio. Todos eles concordaram com a minha proposta. Agora, ao ser colocados coagidos na parede, né, entre uma luta eleitoral outra chapa e outra, alguns pediram para sair pelo seguinte, porque não queria fazer parte de uma briga. Porque a Tatiana foi na sala de aula coagir os estudantes. Eu não fiz isso com o Dudu. Eu tenho certeza que tivesse na sala lá, muita gente saber por que não colocou o nome na lista. Diferente de mim, que falei mais de 4 vezes na sala de aula qual eram as minhas propostas, passei as minhas propostas antes mesmo de escrever as chapas. Esse negócio de matrícula, me fala, fantástico, isso não existiu. Isso não existiu. Isso não precisa ser acusação. Cadê o João? Essa eleição Cadê é para poder ele aqui agora para falar? É para poder propor. Porra. Se alguém aqui tem alguma coisa para dizer, chame os estudantes que foram procurar vocês, ou não foram vocês que foram em sala de aula para poder coagir os estudantes. Com o maior prazer. Porque, olha só, gente. Lá no tema que a Carol está interrompendo. Você está entendendo? Quando se fala que o Johnny enganou, está colocando no lixo o nome de uma pessoa que é honesta, que é trabalhadora. Não tem nada a ver com pegar o nome de uma pessoa e sala de aula e acusar, é uma atitude baixa, na minha opinião. Isso não deveria ser feito. Até porque eu não fui questionar ninguém dos 109 nomes que o DCE tem na chapa, se eles sabiam que era um processo eleitoral, que tinha uma outra chapa, que ia se contrapor, que o bicho ia pegar, e muita gente não quer ter lado nessa chapa. Tá? Como está acontecendo aqui agora, inclusive. Eu não precisa denunciar. Em relação à questão do como se relacionar com o reitor, como vocês conseguiram levar um prazo de extensão se a gente não consegue? No último Consune, quando o reitor entrou na sala do Consune, tinha uma faixa na mesa dele, de 6 metros, dizendo assim: isso é uma palhaçada. Se você acha que é assim que começa um diálogo, eu acho que não. Porque se alguém chegar por aí e falar assim, antes de começar a conversa, Joia, quer saber? Isso é uma palhaçada. Desculpa, já começou errado aí. Eu não acho, nas relações pessoais e sociais, eu não consigo ver como é que isso é o começo de um diálogo. Isso não é o começo de um diálogo. Isso é o começo de uma agressão de cara. Se o cara é filho da puta ou não, eu não sei. Mas assim não começa um diálogo com nenhum de vocês aqui. Nem com a Carol, nem com a Janice, nem com a Karine, nem com ninguém. Chegar na minha cara e falar, Johnny, na moral, se você é um palhaço, no sentido pejorativo, é claro, não vai ser uma boa conversa, né? Eu vou mandar você pra longe e vou dar as costas e você vai embora. Não começa uma conversa assim, gente. Não começa uma conversa assim. Em relação à questão dos projetos de extensão, do que o DCE não fez, seguinte, o DCE tem que agir como fiscalizador. E ele tem que propor assim, porque para dinheiro não voltar, tem que ter projeto. Tem que ter projeto. E se não apresentar projeto, o dinheiro volta mesmo. Agora, os estudantes também tem que apresentar projeto. A gente não tem que ir a reboque de ninguém. Nós somos inteligentes. A gente tem condição de pegar 9 folhas de papel ofício e escrever um projeto.
Agora, se vai ter sim ou não, não sei. O não a gente já tem que ir atrás do sim. Primeiro eu queria falar que minha três, que defende tanto a liberdade, que é cercear a minha liberdade de fazer o que eu quiser. E eu, pessoalmente, tive uma atitude individual de lavar a bandeira do Brasil na água no espelho d'água. E foi uma atitude individual minha que eu tenho o direito de fazer. E é um absurdo associarem uma atitude individual minha ao DCE. Primeiro. Segundo, eu, Bárbara Delpenho Cinetino Pinheiro, sou sim militante do PSOL e tenho o direito pessoal e individual de ser de onde eu quiser, assim como eles têm também pessoas da Veja apoiando eles. Então eu pessoalmente sim assinei o que eu quiser e eu estou gestão do DCE, estava na ocasião e assinei. Não assinei o DCE Unirio, senão não teria nome de pessoas. Quando você vai apresentar um trabalho ou mandar um e-mail, você manda o quê? Fulano de tal, discente do curso tal, ou membro do centro acadêmico tal. Não é o centro acadêmico que está mandando, não é o curso que está mandando, não é fulano da Unirio. Não é você que está representando a Unirio. Você estaria representando a Unirio se você assinasse Unirio. Essa tese aí do PSOL foi assinada por pessoas que na ocasião eram do DCE. É isso. O DCE não assinou nada. Não assinou e não vai assinar. Na nossa gestão, não assina. O DCE é autônomo aos partidos, ao governo e à reitoria. Isso primeiro. Segundo, sobre o grito e o diálogo, eu gostaria de dizer que antes do Conselho Universitário, a gente teve, que o João citou, obrigada, eu vou até me lembrar, a gente teve diversos memorandos, conversas, audiências com o reitor, e que foi difícil, viu, gente? Foi depois desse conselho, onde mais de 300 estudantes da medicina, nutrição, enfermagem, principalmente da área da saúde, né, mas a galera de ciência política, de serviço social, de teatro também estava presente. E nesse conselho universitário, onde os estudantes de medicina escreveram uma faixa chega de palhaçada e colocaram lá com total direito de escrever o que eles quiserem, porque eles estavam organizando uma manifestação devido às péssimas condições de viver, depois dessa audiência, a gente teve isso aqui, que eu posso depois disponibilizar para todos. A gente pode, inclusive, colocar no blog da nossa chapa o documento assinado e diversas posições da reitoria. Ou seja, infelizmente, a gente precisou se manifestar. E para a gente não tem problema nenhum. A diferença aqui é que a gente usa sim o primeiro passo como diálogo, mas a gente não para por aí. Se o diálogo se encerra, a gente não vai abaixar a cabeça e passar em sala justificando os motivos do reitor, como já aconteceu aqui no DCE, tá, gente? Já aconteceu o DCE da Unirio ter membros que vinham passar em sala para justificar. Não, gente, olha só, a reitora mandou dizer que o bandejão não aconteceu por isso e isso, né? Em vez de fazer o contrário, a reitora, a gente está junto aqui porque a gente quer que o bandejão aconteça por isso e isso e isso. Então, dizendo que a nossa gestão não vai ser assim. O diálogo é o primeiro passo. E a gente vai seguir mobilizando para conquistar isso aqui. Sair do papel como foi o bandejão. Eu vou falar um pouco sobre... sobre a constituição da chapa, que fala sobre a questão de quem não compõe a chapa. A gente teve uma grande preocupação na hora de formar nossa chapa. A gente está, de fato, dialogando com os estudantes, e se a gente conseguiu 106 nomes, foi porque a gente apresentou a nossa proposta, conseguiu junto com eles, e eles acreditam na nossa campanha, acreditam no nosso material, e estão lutando com a gente na nossa chapa por um DCE de luta, por um DCE de mobilização. E aqui eu tenho uma pergunta sobre quem é da chapa e quem não é, quem faz parte da gestão. Assim, eu fiz parte da última gestão, estou muito satisfeito com a última gestão, e quem acompanha essa chapa também, tiveram estudantes que não estavam, mas que mobilizam lutas. Até porque aí tem, na fala das outras chapas, quem não está na gestão do DCE não faz nada no Unirio, isso é mentira. Porque o DCE se baseia na luta dos estudantes, o DCE se baseia na base. Assim, ele é com o estudante que ele toca a luta, é o estudante que se baseia nas suas demandas. Então a gente faz parte, a galera compôs, eu fiz parte da gestão, mas tem muita gente também que não fez e que quer dando oportunidade na luta. Pois é, essa questão do que a gente faz é interessante porque fomos chamados de sequestradores, não é isso? Vocês podem acessar qualquer tipo de material da Chapa 3 que faz referência à reportagem que existe do colunista da Veja, onde nós somos chamados de sequestradores. Entendeu? Eu acho que essa colocação é interessante ser feita aqui, porque eu não sequestro ninguém. Como é que eu vou sequestrar o DCE? Gostaria que vocês me explicassem isso depois, sinceramente.
Mas, de qualquer maneira, eu queria falar a respeito da colocação da Janice e da Camila também, a respeito de mobilização. Não existe uma fórmula mágica que vai fazer com que o estudante se mobilize para levar adiante as demandas. Isso é falácia. Você querer, ainda assim, colocando esse contexto dentro de uma das propostas apresentadas pela outra chapa, centralizar o DCE na mão de 2 representantes de diretório ou centro acadêmico, que às vezes não te representam, isso sim é centralizar. Nós temos uma proposta diferente, que é trabalhar com comissão, com qualquer estudante que esteja presente e esteja interessado em tocar o movimento estudantil. Essa é a nossa proposta. Com o avanço. Posso fazer uma pergunta? Se vocês resolveram responder aqui. Só esclarecendo, foi pensado em um bloco, consultei as chapas, se a gente abriria para mais um bloco, as chapas acham que esse primeiro bloco está tranquilo. Então agora vamos para as considerações finais, de 3 minutos. Não, olha só, Questão de ordem. Posso fazer uma questão de ordem? Eu acho que nem todo mundo se sentiu respondido. Eu acho que poderia dar mais 3 ou 2 minutos para as chapas contemplarem as outras perguntas, porque eu, como estudante, não fui contemplada na minha pergunta. Carol, vai ter mais 3 minutos. Ah, vai entrar nas considerações finais. Tá. Mas, além da Clara, Deixar uma breve reflexão, acho que para as 3 chapas tem uma coisa que decepciona um pouco, que é o seguinte, cara, vocês, nego fala de político, fala de plenário, não sei o que vocês estão igualzinho, desculpa, cara, mas o que eu estou dando aqui, em vez de apresentação de propostas, é um brigando com o outro, 2 falando mal do um, falando do 3, outro retrucando, sabe, não estão tendo maturidade, estão deixando o ego subir qualquer outra coisa. Então, infelizmente, eu estou muito decepcionada, porque dentro de um centro acadêmico, já que nós somos seres pensantes, jovens, questionadores, a política não deveria ser feita dessa forma, nem como revista Veja, que eu também vi a matéria ridícula, gente, ridículo, da revista Veja, ou a Chapa 1 também querendo saber por que, como ignorar isso, é ridículo, e a Chapa 2 também falando não sei o que, do movimento, quero saber de político, quero saber de o que estão fazendo na faculdade, como movimento estudantil, então é só uma reflexão para vocês, para repensarem isso, pelo amor de Deus. Fazer também, não uma pergunta, mas uma. Todo mundo, como estudantes, nós como estudantes devemos ver também o nosso erro, porque eu me sinto representada pelo atual DCE. Eu vi o quanto esse povo lutou para fazer alguma coisa aqui dentro. Eu estava do lado deles o tempo inteiro e eu vi que o que eles não conseguiram fazer foi por falta de braço. E eu acho que a gente, como estudante, também tem que ver os nossos erros e ver se a gente apoia, vamos fazer junto. Se a gente quer, vamos construir junto.